Capítulo 71 Superando o passado. Para Shen Shen, que não era estranho à exibição de metrópoles internacionais, o Iduek também pode fazer parte das favelas. Onde quer que fosse, via apenas pequenas construções de 2 a 3 andares. Havia apenas alguns arranha-céus que mal atendiam aos padrões internacionais a algumas centenas de metros de distância. O vislumbre da reflexão veio do topo do prédio comercial mais alto do grupo. Naquele momento, aquele vislumbre de reflexão piscou continuamente como uma estrela radiante e fria brilhando ao meio-dia. Shen Shen lembrou-se de quando estava no ensino médio, o professor fez uma analogia adequada: quando você fica ao lado de um lago e olha para o lago a seus pés, notaria que a água parecia transparente. O reflexo do sol também não era duro. No entanto, se você ficou de longe e olhou-se para o lago, veria que o lago não parecia transparente. Além disso, o reflexo seria incrivelmente duro a ponto de você mal conseguir abrir os olhos. Isso foi o que ficou conhecido como efeito Fresnel. O efeito Fresnel estava na observação de que a quantidade de refletância que você vê em uma superfície dependente do ângulo de visão. Além das superfícies metálicas, o efeito Fresnel de vários graus é aplicado a todos os materiais do mundo. Aproveitando esse efeito natural e alinhando sua posição e ângulo perfeitamente, Chen Shen expôs a localização de seu assassino. Ele está 15 graus acima da minha linha de visão. Se eu tratar ambas as nossas localizações como dois pontos de um triângulo, os ângulos do referido triângulo serão 15 graus, 75 graus e 90 graus, respectivamente. Os três lados do triângulo podem ser representados como a B e seu C, que a distância entre o prédio e o palco é de 560 metros, portanto B é igual a 560. Nesse caso, A é igual a 560 tan 15 graus é igual a 560 2 menos raiz quadrada 3 é igual a 150. Usando o teorema de Pitágoras, o resultado disso será C é igual a raiz quadrada a circunflejo 2 mais B circunflejo 2 é igual a 580. Ou seja, a distância entre mim e o atirador é de 580 metros. Há um parapeito no prédio, portanto o assassino deve ter seu rifle de precisão montado no parapeito. No momento em que ele disparar, o poderoso recuo fará com que o reflexo desapareça de minha vista. Isso significa que o momento em que o reflexo desaparece, por sua vez, sinaliza o momento em que o assassino dispara seus tiros. O vento está soprando do noroeste, então o tiro do atirador será carregado pelo vento. A velocidade do vento atual está no nível 3 em aproximadamente 4,5 metros por segundo. Uma bala de grande calibre disparada de um rifle de precisão a 580 metros de distância convertida pela equação do minuto angular, alcance barra 100 x velocidade do vento km por hora barra constante 14, o ângulo resultante é 6. Além disso, um franco-atirador experiente e qualificado apontará para o meu peito em vez da minha cabeça devido à área de superfície do peito ser maior e as menores chances de deslocamento. Considerando a força de impacto de um rifle de precisão, o dano causado por um tiro direcionado à cabeça ou ao peito é semelhante. Levando em consideração o deslocamento do ângulo mínimo, se o assassino estiver mirando na região direita do meu peito, o vento e a distância percorrida devem deslocar a bala para me atingir no peito esquerdo, próximo ao coração. Eu posso desviar da bala simplesmente movendo 20 centímetros para a direita. Só para garantir, é melhor eu mover 25 centímetros para a direita. Uma bala disparada de um rifle de precisão viaja a uma velocidade de 800 a 900 metros por segundo. Isso significa que no momento em que o reflexo desaparece, tem uma janela de 0,644 a 0,725 segundos para evitá-lo. Mas também precisarei levar em consideração o atraso de recuo, para que o tempo seja reduzido para 0,5 segundo. Isso é mais do que suficiente. Essa sequência de cálculos pode parecer que demorou muito, na verdade, fazia apenas menos de 4 segundos desde que Shen Shen notou o flash de reflexão. Após 4 segundos, Shen Shen transmitiu a localização do assassino tocando em seu telefone. Pessoal, há um futuro brilhante para as usinas nucleares. Como forma de energia limpa, as usinas nucleares provarão ser várias vezes mais eficientes do que a energia térmica. Ao empregar a tecnologia de energia nuclear de terceira geração mais avançada globalmente desenvolvida por minha empresa, ela não apenas não causará nenhuma forma de poluição ambiental, como também a taxa de erro é equivalente a. Ao mesmo tempo em que Shen Shen pronunciou com entusiasmo as palavras equivalente a, ele notou o vislumbre branco do reflexo desaparecendo em sua visão periférica. Agora, Shen Shen sorriu com os braços erguidos e deu meio passo para trás. No momento em que recuou, parecia ter tropeçado nos próprios pés e perdido o equilíbrio. Ele mal conseguiu cambalear 25 centímetros para a direita. Sous menos. Ao mesmo tempo, um guincho penetrante passou por Shen Shen à sua esquerda. O violento fluxo de ar rasgou sua camisa e deixou para trás o rastro de uma ravina sangrenta em seu braço esquerdo. Quando isso aconteceu, o público explodiu em gritos e exclamações semelhantes. Vários homens grandes vestidos de preto imediatamente correram para o palco e protegeram Shen Shen pelas costas. Não é grande coisa, apenas um leve arranhão.
Eles voltaram para a embaixada. Um médico chinês tratou sem expressão sua ferida com iodóforo e cotonetes. A maioria dos membros da equipe de expedição se reuniu ao lado de Shen Shen, incluindo Qian Wenyuan, Zhou Zheng, Wang Lian, junto com Antoi e a assessora jurídica, Jennifer, que estava encarregada das discussões de negócios. Houve uma reunião da equipe sob eles. A ferida vai infeccionar. Qian Wenyuan tinha uma expressão de choque no rosto quando perguntou ao médico: Doutor, há algo que precisamos evitar depois disso, como evitar alimentos muito picantes ou muito oleosos. Apenas beba mais água quente. O médico revirou os olhos para Qian Wenyuan. Ele então saiu da sala depois de embalar seus suprimentos na caixa médica. Não acredito que eles desceram tão baixo assim. Wang Lian, que estava ao lado, também franziu a testa. Não é como se tivéssemos prejudicado alguém na Namíbia. Qual é o problema com os pneus furados e depois o assassinato? Poupe a conversa, prepare-se para fazer as malas. Shen Shen esfregou o braço sem expressão, pegou o casaco e saiu. Wen Yuan, reserve o primeiro voo disponível. Entendido. Wen Yuan respondeu. Parecia haver algo mais que ele queria dizer, mas acabou decidindo contra isso. Onde estamos indo? Wen Lian perguntou intrigado. Saindo da Namíbia. Obviamente. Zhou Zheng revirou os olhos para seu colega e saiu da sala. Por favor, espere, senhor. Shen Shen. No entanto, antes mesmo que eles tivessem tempo de deixar a embaixada, um grupo de membros do departamento de investimentos apareceu. Além de Lídia, Xichureu também estava presente. Um ancião com cabelos grisalhos liderava na frente. Senhor. Shen Shen, por favor, espere um momento. Lídia disse freneticamente: assumimos total responsabilidade por este incidente. Nunca esperávamos que eles fizessem algo tão vil como isso, seu. Existe mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Shen Shen passou por alguns deles. Vamos deixar isso assim. Senhor. Shen Shen, por favor, ouça-me. Xichureu rapidamente entrou na conversa também. Tem um ditado chinês que diz: visitar um amigo próximo de um lugar distante, não é? Oh, não. Não é motivo para comemorar. Você é um convidado, nós. Shen Shen não deu sinais de parar. Apesar de seus esforços para persuadir Shen Shen a ficar, ele já estava saindo pela porta. Por favor, espere um momento, senhor. Shen Shen. Foi nesse momento que o ancião que os conduzia falou. Senhor. Shen Shen, este é o senhor. Bajifin Jurama. Ele é o ministro do Departamento de Investimentos, do Departamento de Mineração e do Departamento de Energia. Lídia, que estava ao lado dele, de repente informou. Foi só então que Shen Shen parou. Ministro Jurama, desculpe minhas maneiras. Há algo que você gostaria de me dizer? Apenas uma coisa. O ancião olhou para Shen Shen com olhos firmes, sua voz era clara e distinta quando falou. O governo da Namíbia está disposto a adotar uma política de isenção de impostos por 3 anos e redução de impostos por 5 anos, desde que as outras condições permaneçam inalteradas. Isso é para compensar o que aconteceu hoje. Isso será suficiente. Shen Shen finalmente se virou e o encarou com uma carranca. Acredito que esta política não afetará a oferta original de seu país. Se for, então você terá que me perdoar por recusar sua generosidade. Não vai? Eu garanto isso em parte da minha posição como ministro. O ancião assentiu. Ao ouvir isso, o canto da boca de Shen Shen finalmente se ergueu em um sorriso. Ele estendeu a mão e apertou firmemente as mãos do ancião diante dele. Prazer em trabalhar junto com você, ministro Jurama. Capítulo 72, Cativo. Ao receber a garantia do ministro do Departamento de Investimentos, Shen Shen mudou de ideia e bactérias em Windoi. Muito em breve, era meia-noite do dia 28 de dezembro. Chefe, gostava de falar com eles. Os oficiais namibianos ainda não encontraram o culpado. Na sala, Qian Wenyuan desligou o telefone e exclamou com raiva, muito sem valor. Shen Shen estava sentado em um sofá próximo, brincando com seu telefone. Ele disse sem nem mesmo fazer a questão de se virar: não fique chateado, há uma boa razão para eles não conseguirem encontrar o culpado. Ah! Qian Wenyuan virou-se para ele sem expressão. Qual é o motivo? Shen Shen apenas sorriu sem explicar. Ao mesmo tempo, o telefone de Shen Shen tocou repentinamente. Ele pegou o telefone e ouviu a voz de Shen Kao vindo do outro lado. Chefe, o carro está pronto. Entendi, respondeu Shen Shen. Qian Wenyuan ficou surpreso, ele apenas ouviu que não via Shen Kao por um dia inteiro. Além de Shen Kao, vários guarda-costas também desapareceram durante o dia inteiro. Wenyuan, vou lhe dar duas opções agora. Depois de desligar a ligação, Shen Shen de repente convidou a cabeça com uma expressão solene. Chefe, vá em frente. Qian Wenyuan sentiu um aperto no coração. Ele parecia ter pensado em algo. Vou te levar um pouco para algum lugar daqui. Quando chegarmos lá, você verá outro lado da empresa. Shen Shen baixou a voz. Depois de ver o que acontece lá, você terá que fazer uma escolha junte-se a nós ou simplesmente recuse.
Se você decidir se juntar a nós, ficará mais ou menos um pouco restrito. Por exemplo, você não pode simplesmente sair ou vazar informações confidenciais da empresa. Claro, você é livre para se recusar a entrar. Se recusar, mandarei você de volta para a Suíça. Shen Shen continuou explicando: vou designar você como assistente de WXUNN. Assim que ele se aposentar, você assumirá seu lugar como um novo gerente principal para cumprir minha promessa anterior. Naturalmente, você terá sua liberdade e poderá desistir quando quiser. Eu. Qin Wenyuan murmurou. Não há necessidade de responder ainda. Shen Shen segurou severamente: pense em sua esposa e filhos. Depois de se envolver com o outro lado da empresa, você não terá chance de desistir. Se você planeja parar até lá, vou me certificar de comprar um seguro no valor de 10 milhões para que a esposa e os filhos que você deixar para trás nunca tenha que se preocupar com finanças pelo resto de suas vidas. Qin Wenyuan de repente ficou em silêncio. Você tem um minuto para pensar. Shen Shen ativou para o relógio mecânico em seu pulso esquerdo. Chefe, já tomei minha decisão. Para a surpresa de Shen Shen, Qin Wenyuan respondeu sem pensar: eu já vi algo assim chegando. Sempre soube que havia algo mais na empresa. Afinal, quantas empresas viriam até a África para construir uma usina nuclear? Qin Wenyuan sorriu amargamente. Além disso, posso dizer que você precisa de mais homens. Achei que poderia muito bem apostar em você. Quem sabe, talvez eu possa avançar ainda mais ficando com você. Você tem tanta confiança em mim? Shen Shen perguntou. Qin Wenyuan assentiu solenemente. Também não posso explicar, mas posso dizer que há um potencial ilimitado em você, mesmo sendo mais jovem do que eu. Meu instinto está me dizendo que não posso errar em seguir você. Excelente. Shen Shen sorriu. Espero que você não se arrependa dessa escolha no futuro. Depois disso, Shen Shen se virou e saiu da sala. Qin Wenyuan ficou surpreso. Ele rapidamente o seguiu. Eles foram para o andar térreo da embaixada. Qin Wenyuan viu um guarda-costas na entrada da embaixada esperando por eles em um Wrangler. Entre, disse Shen Shen antes de entrar no carro. Qin Wenyuan contornou o outro lado do carro e entrou também. Depois que o motor ligou, o Wrangler entrou na estreita rede de tráfego da cidade de Wendoi. As coisas eram mais complicadas do que Qin Wenyuan esperava. Desde o momento em que os dois entraram no Wrangler, eles contornaram inúmeras esquinas da cidade. Após cerca de 20 minutos, eles de repente entraram em um beco profundo e escuro. Antes que Qin Wenyuan pudesse processar o que estava acontecendo, Chen Shen de repente o fez sair do carro e entrou em uma van em ruínas. A van era conduzida por outro guarda-costas. Qin Wenyuan olhou para o logotipo da van, HMM. Não era outro senão o veículo icônico da China continental, o Wuling Hongguan 1. Qin Wenyuan tinha inúmeras perguntas flutuando em sua mente agora, mas sabia que não deveria expressá-las, então manteve a boca fechada e seguiu o exemplo de Shen Shen. Depois de trocar de carro mais 3 vezes, os dois finalmente saíram da cidade. O carro estava estacionado perto de uma fábrica deserta na periferia da cidade. Chefe. Fora da fábrica, Chen Cao de repente se aproximou deles, acompanhado por 2 guarda-costas. Alguma vítima? Shen Shen perguntou imediatamente quando viu Chen Cao. Sim, 2 de nossos irmãos estão feridos. Um tem um externo fraturado e o outro uma perna fraturada. Ambos estão hospitalizados, respondeu Chen Cao, o resto são apenas ferimentos leves. Tudo bem, desde que não seja uma ameaça à vida. Onde estão os outros? Postado dentro esperando por seus pedidos. Ainda não forçamos uma confissão deles. Shen Shen acenou com a cabeça e deixou Shen Cao liderar o caminho até que viram 2 homens dentro de uma casa de máquinas em ruínas na fábrica. Os 2 homens eram um homem negro e um homem branco, respectivamente. Ambos estavam amarrados na cadeira. O homem negro era extremamente grande, quase o dobro do tamanho de Shen Shen, enquanto o homem branco era menor, mas ainda parecia enérgico. Quando eles entraram na sala, o homem branco ergueu a cabeça e os inspecionou com olhos de falcão. São eles. Shen Cao deu vários chutes leves em um rifle verde do exército perto da porta. Isto é o que eles usaram. Shen Shen olhou para o rifle. Como esperado, era um rifle de precisão AWP fabricado pela British Precision International. Foi um dos rifles mais clássicos da indústria. Eles derramaram de onde vieram. Shen Shen perguntou. Para a Private Security Company, foi tudo o que me disseram. Shen Cao balançou a cabeça. Eles foram contratados pela empresa. Eles não sabem de mais nada além dos pedidos da empresa. Shen Cao parou por um breve momento antes de perguntar novamente: vamos fazer da maneira clássica. Eles têm dispositivos móveis. Shen Shen perguntou. Sim. Eu os coloquei na sala de interferência para evitar o rastreamento de localização. Enquanto Shen Cao falava, ele se virou para o homem ao lado dele: Liu Wang, traga-me seus telefones. Entendi. O guarda-costas ao lado dele saiu rapidamente da sala. Shen Shen, por outro lado, caminhou na frente dos 2 homens.
Ele tirou 2 cigarros da cigarreira sobre a mesa e passou para eles com um sorriso. Os 2 homens acenaram para Chen ao mesmo tempo como uma demonstração de gratidão. Ele enfiou os cigarros entre seus lábios e os acendeu com um isqueiro. Antes que ele fizesse isso, Liu Wan voltou para a sala correndo. Chefe, aqui estão os telefones que você pediu. Chen deu uma olhada neles. Um dos 2 telefones era um telefone padrão da velha escola, enquanto o outro era um smartphone barato sem marca e sem configuração de senha. Nós os verificamos anteriormente. Além de vários contatos, não há mais nada neles. Chen Cao se aproximou e os informou. Você ligou para esses números? Ainda não ligamos para eles para evitar alertá-los desnecessariamente. Chen assentiu e inseriu os poucos números em seu telefone. Após um breve momento, Little X respondeu com um emoticon OK. Tudo bem, vamos. Quando Chen viu a mensagem, ele fez um gesto para que Wen Yuan e Chen Cao, então se virou e saiu da sala. O, o pequeno Wan e vários outros guarda-costas foram pegos de surpresa. Eles olharam para os 2 homens amarrados às cadeiras e trocaram olhares entre si, sem saber o que fazer. Chen Cao estava atrás de Chen. Quando ele notou que nenhum som estava vindo da sala, mesmo depois que eles saíram, ele tirou sua arma e voltou para dentro. Bang, 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 bang. Uma série de tiros surdos ecoou pela fábrica abandonada. Qin Wenyuan disparou repentinamente. Ele manteve a cabeça baixa e seguiu Chen sem pronunciar uma única palavra. Este é o outro lado da empresa. Chen suspirou de repente antes de levantar a questão novamente. O que vai ser? Você ainda está aderindo à sua escolha anterior. Qin Wenyuan assentiu. Excelente. Chen comentou enquanto caminhava. A partir de agora, estamos no mesmo time. Não faria mal se comunicar mais com Chen Cao a partir de agora, já que vocês serão os membros principais da empresa. Ok. Qin Wenyuan concordou silenciosamente. Só que suas pernas não obedeciam e continuavam tremendo mesmo depois de sair da fábrica. Uma classe de veículo multifuncional compacto. Capítulo 73, Nação do Arco-Íris. Como uma entidade de inteligência artificial mais controlada em todo o mundo, Little X possui a capacidade de se infiltrar facilmente nas comunicações via satélite de todos os países. Usando as informações de contato transmitidas dos telefones dos 2 funcionários de Tara como pista, Little X conseguiu rastreá-las até a pessoa de contato da empresa Tara em Windui. Sem levantar nenhum alarme, o pequeno X foi capaz de expor vários espiões da nação Arco-Íris que estava à espreita entre o governo da Namíbia. Entre esses espiões, o único que fez uma conexão com Chen foi Bernadette Lydia, o passeio sem licença. Parecia que todo esse tempo ela havia aproveitado sua posição para ajudá-la a transmitir as informações de Chen ao Departamento de Inteligência da Nação Arco-Íris. Foi assim que eles foram interceptados por Tara. Quando Chen se mudou para a embaixada, ela continuou puxando as cordas por trás da cena e colaborou com os outros espiões para fazer o discurso da cidade acontecer. Todo esse tempo, eles pensaram que a ideia de convidar Chen para o discurso era uma ideia de todos. Nenhum deles tinha o menor indício de que havia caído na armadilha da nação Arco-Íris. Naturalmente, as proezas de Lídia foram amplamente atribuídas ao seu mérito na sedução. De acordo com as informações que Little X desenterra, ela teve muitos deficientes com muitos membros do parlamento. Assim como eu pensei, passeios sem licença têm um certo risco para eles. Chen fechou as informações enviadas por Little X e balançou a cabeça. Felizmente, ele saiu por cima no final do dia. Se Lydia não tivesse sido exposta, ela ainda poderia ter vários truques na manga para assassiná-lo. Agora que sua identidade foi exposta pelo pequeno X, as coisas ficaram consideravelmente mais fáceis. Com as capacidades de Little X, não deve demorar mais do que meia hora de investigação direta em Lydia para obter uma boa quantidade de evidências que apontam para ela ser uma espiã. Depois disso, Little X enviou anonimamente as evidências ao Parlamento Bicameral da Namíbia. Na manhã seguinte, Chen recebeu a notícia de que Lydia havia sido levada pelo Departamento de Investigação. Devido a este evento particular de tentativa de assassinato, o ministro do Departamento de Investimentos conseguiu persuadir o Ministério da Proteção Ambiental durante uma reunião. Eles permitiram que Chen construísse uma usina nuclear em um terreno designado no Parque Nacional Namib-Naukluft. Neste ponto, a maioria dos procedimentos foram concluídos e tudo o que resta a fazer é que ambas as partes finalizem o acordo. Por outro lado, Chen inseriu Deus em Chen Cao e Qin Wenyuan depois que eles concordaram com isso. Quanto aos outros guarda-costas contratados, a maioria deles expressou fracamente que não concordava com a ideia. Chen também não os forçou. Ele comprou o silêncio deles por um preço justo e os mandou embora. A razão pela qual o assunto pode ser resolvido com tanta facilidade foi em grande parte devido ao fato de eles não estarem envolvidos no acordo anterior na fábrica abandonada. Também foi em parte porque tudo isso ocorreu em terras estrangeiras, então não havia razão para o continente condenar Chen por um assunto tão pequeno.
Além disso, de acordo com a Convenção de Genebra, os mercenários estrangeiros não tinham os mesmos direitos que os combatentes ou prisioneiros de guerra. A interpretação da convenção era direta: mercenários estrangeiros empregados para operar em outros países não eram protegidos pelos direitos humanos. Uma vez capturados, não era considerado ilegal executá-los no local. Portanto, a execução anterior dos dois atiradores não seria rotulada como crime. No final, apenas 5 deles optaram por ficar na Namíbia. Os 5 sempre estiveram sob a liderança de Shen Kao na companhia de guarda-costas, então não foi surpresa que eles tenham escolhido ficar. A instalação do chip só foi adiada porque eles ainda estavam em fase probatória. Além disso, a zona proibida de Deus tinha requisitos rígidos de entrada. A organização de Shen Shen aceitava apenas elites. Lixo sem valor foi jogado de lado. Depois de vários dias observando as brigas intermináveis da equipe de negociação de ambos os lados, Shen Shen decidiu apenas se despedir de Shen Kao e os outros. Eles seguiram em direção à região sul da Namíbia. No que diz respeito aos forasteiros, o motivo de sua licença era que não deveria haver problema com eles saindo sem pressa agora que o espião foi capturado. A gentil oferta do governo da Namíbia de enviar uma escolta para eles foi recusada por Shen Shen. Antoi, Denifer e os outros foram deixados na mesa de negociação para a disputa sem fim com a parte contrária. Vários dias depois, na distante região costeira da Rainbow Nation, uma luxuosa mansão construída com mármore branco perolado erguia-se silenciosamente na costa. Esta era uma gigantesca mansão privada. A oeste da mansão, havia uma extensão de praia dourada que se estendia por mais de 100 metros até se arrastar para o mar azul. No leste havia um forte contraste de vegetação luxuriante, inúmeras espécies raras e exóticas de fauna de vários países podiam ser encontradas no jardim. A mansão de mármore ficava bem no meio, entre a praia e o jardim. No momento presente, havia um homem com cabelos penteados para trás cheios de fios de cabelo branco na magnífica mansão. O homem estava tomando banho de sol em frente a uma grande piscina com várias mulheres de biquíni brincando e provocando umas às outras na piscina. Logo atrás do homem estava uma fila de guarda-costas que mantinham uma expressão estoica em seus rostos. Talvez como resultado de uma manutenção delicada, o homem parecia ter apenas 40 anos. Após uma inspeção mais detalhada, as rugas finas em seu rosto pareciam revelar sua verdadeira idade. O homem era Dlamini, um dos acionistas da Tara Private Security. No círculo de negócios da nação Arco-Íris, Dlamini uma vez adotou um nome que apenas a simples menção já causaria terror em inúmeras pessoas: Dlamini, o leão africano. 40 anos atrás, ele se construiu do zero com 500 rounds. Depois de décadas de trabalho duro com seu quinhão de altos e baixos, ele se tornou indiscutivelmente o homem mais rico da nação do Arco-Íris, estendendo ainda mais sua influência nos domínios da política e militar. Com sua posição de titã financeiro, ele foi responsável por um dos eventos que marcaram a história. Em 1999, ele formou a United Rainbow Nation e dissolveu com sucesso a empresa militar privada, Executive Commerce, que era grande demais para seu próprio bem na época. Ao mesmo tempo, ele apoiou pessoalmente 2 executivos da EU e formou a empresa militar Tara Private Security. Com essa manobra, ele ocupou à força uma parte do setor militar privado. Dlamini estava agora com quase 60 anos e se aproximando da idade de aposentadoria. Nos dias de hoje, ele dedicou seus esforços para transformar sua imagem. Ele era um membro do Parlamento Congresso Nacional que se envolveu ativamente nos acontecimentos da política. Na televisão, ele era um membro do parlamento de aparência gentil e também um filantropo conhecido por ser rico em compaixão. Somente aqueles que estavam bem informados sobre os acontecimentos daquela época em particular entenderam exatamente o que o nome do homem representava. Atualmente, ele tinha uma grande quantidade de filhos e netos e se estabeleceu na segunda maior cidade da nação do Arco-Íris, a cidade do Cabo, para abrigar adequadamente sua enorme família. Ele até tinha uma propriedade privada cobrindo mais de 100 acres de terra construída na costa dos subúrbios ao norte da cidade do Cabo como uma demonstração de seu status nobre. Em termos de influência financeira, mesmo 10 membros do parlamento juntos não eram páreo para ele. Apenas uma escuridão nublada caiu sobre os olhos de Dlamini. Aos 40 anos, ele começou a se afastar dos negócios para mergulhar na política. No entanto, sua carreira como político não decolou como ele esperava. Em sua mente, ele não estava mais satisfeito em ser apenas um empresário. Ele queria alcançar alturas maiores. Se ele pudesse ser eleito presidente do país, talvez ele pudesse ascender a si mesmo e sua linhagem a uma nova dimensão. Assim como aquela pessoa naquela época. O homem que certa vez disse: é um ideal pelo qual espero viver e ver realizado, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Só que ele não tinha certeza se poderia realizar esse sonho nesta vida. Dlamini suspirou silenciosamente e a contragosto se arrastou para fora da cadeira reclinável. Um garçom prontamente se aproximou para fornecer a ele uma toalha molhada com um charuto Redmond ao lado. Ao mesmo tempo, seu assistente muito capaz, que ele cultivou desde tenra idade, apareceu de repente de dentro da porta. O assistente curvou-se respeitosamente.
Padrinho, o senhor. Indeu gostaria de vê-lo. Indeu. Qual é a ocasião? Duame perguntou com as sobrancelhas frangidas. Ele disse que é um assunto que diz respeito ao Congresso. Duame ponderou por um momento antes de instruir: traga-o para mim. Sim. Uma moeda utilizada na África, rand sul-africano. Capítulo 74, Armadilha. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Pouco depois, um frágil homem negro que era só pele e osso foi trazido. O negro tinha barba por fazer no queixo e usava um terno caro. Além de seu físico magro incomum, ele parecia bastante mediano. Seus olhos pareciam emoções zero com o que parecia ser uma camada de névoa lançada sobre eles. No entanto, Lumini parecia completamente imperturbável com a aparência do homem. Ele estava bem ciente da natureza deste homem diante dele. Ele era um viciado em drogas cuja família havia muito desistido dele. Ao ver Dlamini, o negro de repente exibiu uma expressão que era uma mistura de medo e estudante. E, Intor, tenho boas notícias para você. Indeu, você tem dinheiro para saldar sua dívida. Dlamini frangiu a testa. Além disso, não me chame pelo meu outro nome, não somos tão próximos. Tudo bem, Dlamini. O negro sorriu sem jeito. Eu sei, ainda te devo 5 milhões de rounds. Mas não importa, eu vim aqui com boas notícias hoje. Muito bem, se a notícia que você traz é realmente uma boa notícia, então talvez eu considere ser gentil com você por mais alguns dias, disse Dlamini com um sorriso de escárnio. Apenas alguns dias. O homem de meia idade balançou a cabeça com um olhar intrigante em seu rosto. Esta notícia diz respeito ao futuro da sua carreira política. Enquanto o homem falava, ele tentou se aproximar de Dlamini, mas seu avanço foi impedido pelos guarda-costas. Deixe-o vir. Dlamini gesticulou com um aceno de mão. Afinal, o homem era membro da família Mandela. Como a primeira família da nação Arco-Íris, ele duvidava que o homem diante dele tentasse causar-lhe algum mal. O homem de meia idade aproximou-se de Dlamini e falou em voz baixa: Dlamini, você quer o apoio da minha família. 2 horas depois. 3 veículos sofisticados vestidos de preto se aproximaram de longe antes de finalmente pararem em frente a um armazém localizado em Simontou, península sul da cidade do Cabo. Este é o lugar. Dentro do carro, o negro conhecido como Indeu esfregou as mãos com entusiasmo. O representante da nossa família está esperando por você lá dentro. Você está falando sério. Dominique olhou para o deserto árido diante dele e disparou com cautela. Indeu Mandela, tenho certeza de que você sabe muito bem o que acontece se mentir para mim. Mesmo que você seja descendente dele. Claro, estou ciente. Indeu parecia despreocupado. No entanto, devido aos nossos inimigos políticos, só podemos ter essa discussão com você aqui. Além disso, estou bem aqui. Se algo der errado, você pode me questionar na hora, certo? Depois de ouvir seu comentário, Lamini lançou um olhar profundo para Indel antes de sair do carro. TSS. No entanto, quando Indel abaixou a cabeça para sair do carro, ele sibilou abruptamente de maneira semelhante ao som que alguém faria ao abrir um ferimento. Dominique olhou instintivamente e notou um pequeno ferimento na nuca de Indel que havia sido costurado. Além disso, a costura na ferida foi extremamente precisa, como se fosse obra de um mestre. O que é de errado com a sua nuca? Na minha nuca. Indel esboçou um sorriso, a cor de seus lábios parecia ter sido drenada pela dor. É de uma queda, caí acidentalmente esta manhã. Deve ter sido uma queda feia. Dominique não continuou a bambilhotar, mas lançou um olhar para vários guarda-costas. 2 guarda-costas imediatamente se adiantaram e abriram as venezianas do armazém. De repente, um fedor horrível, exclusivo de um armazém abandonado há muito tempo, derramou sobre eles. Sua família planeja negociar comigo aqui. Quando Dlamini contemplou a cena, sua expressão tornou-se mais sombria. Sim, senhor. Dlamini. Enquanto todos ainda estavam perplexos com o que estava acontecendo, uma figura surgiu de repente de dentro do armazém. Vários guarda-costas instintivamente apontaram para a figura com o cano de suas armas. Foi só quando a figura se aproximou que eles perceberam que a figura também pertencia a um homem negro. Além disso, este era um homem que todos conheciam, um homem que aparecia com frequência na televisão. Oliver Mandela, um dos membros mais proeminentes dos descendentes da família Mandela. Irmão, onde estão a tia e os outros? Estão todos aqui. Indel fez sinal para dentro. Tia e os outros estão esperando lá dentro há muito tempo. O homem olhou. Senhor. Domini, por favor. Ao ver Oliver fazendo sua aparição, Domini finalmente se convenceu das divagações de Indel. Ele liderou o caminho e entrou no armazém. A série de guarda-costas seguiu o exemplo logo depois. 2 de vocês ficam de guarda lá fora. Domini, que sempre foi cauteloso, franziu a testa. Não deixe todos entrarem juntos. Sim. 2 dos guarda-costas se viraram para sair. Neste momento, um evento sem precedentes aconteceu. Bang! Uma explosão abrupta de um estrondo ensurdecedor veio de trás. A veneziana perdeu o controle e desabou violentamente no chão, bloqueando a saída.
Ao mesmo tempo, objetos estranhos em forma de rolos caíram do teto e produziram dentes e ruídos quando atingiram o chão. Granadas de efeito moral. Um dos guarda-costas gritou. Sem pensar por um momento, vários guarda-costas pularam na frente da granada de efeito moral para minimizar o impacto da explosão. No entanto, mais granadas de efeito moral caíram do teto acima. Não havia como parar todos eles. Bum, 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 bum. Fazia nada menos que 6 segundos desde que Dlamini entrara no armazém. Explosões enormes e ensurdecedoras acompanhadas por faíscas ofuscantes vieram logo depois. Cada um deles foi muito afetado pelo tremor das granadas de efeito moral. Os guarda-costas que tentaram usar seu corpo para proteger a onda de choque mal conseguiram se segurar e desmoronaram. Em meio à explosão, Domini lançou um olhar furioso para Indel, que também foi afetado pelas ondas de choque antes de desmaiar também. Quando Domini voltou a si, ele não abriu os olhos imediatamente. Em vez disso, ele tentou ter uma noção do ambiente em seu estado de atordoamento. Esse tipo de abordagem cautelosa foi um dos fatores cruciais que o levaram a chegar onde está hoje. Parecia que ele não sofreu nenhum tipo de ferimento nem sentiu que estava sendo amarrado. O ar parecia normal. Parecia que ele não estava trancado em algum tipo de masmorra escura. Ele se viu em um colchão exalando um fedor úmido e parecia haver muito pouca luz do sol onde ele estava. Não havia outros sons na sala. Parecia que ele era a única pessoa na sala neste momento. Depois de ter uma noção melhor do ambiente, Domini finalmente se permitiu relaxar um pouco. Parece que o pior ainda não havia acontecido. Nunca em sua vida ele jamais esperaria que Endel e Oliver, os dois descendentes da família Mandela, o armassem dessa maneira. Qualquer quantidade de cautela não poderia ter evitado isso. No entanto, ele rapidamente lançou qualquer forma de arrependimento nas profundezas de seu coração. Este não era um momento para arrependimentos. Em vez de perder tempo chorando sobre o leite derramado, ele prefere encontrar uma maneira de escapar deste lugar miserável. Senhor. Dlamini, sei que você está acordado. No entanto, antes que ele pudesse se recompor, ele ouviu uma voz desconhecida vindo de uma curta distância. Dlamini suspirou silenciosamente antes de abrir os olhos sem querer. Ele então imediatamente protegeu os olhos com o braço esquerdo. Ele parecia estar no quarto de um hotel antigo e abandonado. O quarto foi decorado como o hotel padrão que você esperaria. Ao seu lado havia uma janela saliente com vista para os subúrbios vazios. Raios ofuscantes da luz do sol entravam de fora da janela, o que o impedia de abrir completamente os olhos. Depois de ter uma noção rápida de onde ele estava, Domini levantou-se lentamente. No entanto, no momento em que se levantou, sentiu uma dor aguda na nuca. Domini subconscientemente estendeu a mão e tocou onde sentiu a mordida. Ele sentiu seus dedos traçando uma ferida costurada. Neste instante, Domini recordou a ferida que viu na nuca de Endel. O que você fez comigo? Domini respirou fundo e olhou na direção de onde vinha a voz. Em vez disso, ele foi saudado pela visão de um homem sentado no colchão vazio ao lado dele. O homem estava olhando para ele em silêncio. O homem era de constituição esbelta. Ele tinha olhos escuros e uma camada de cabelo escuro. Ele usava um sobretudo preto com jeans e cobria a metade superior do rosto com uma máscara. Tudo o que Dominique podia ver eram dois poços vazios como buracos negros olhando para ele. Dominique tinha certeza de que aquele homem era asiática. Além disso, ele era muito jovem. Não muito, apenas fiz uma pequena operação em você. O jovem fez um gesto com o vigilante e o indicador antes de caminhar lentamente na frente de Dominique. Não precisa ficar procurando, ainda estamos nos subúrbios da cidade do Cabo. Dominique respirou fundo outra vez e falou mal-humorado, desembuche. Já que você fez todo o esforço para me trazer aqui, o que você quer de mim? Capítulo 75, Lidando com o Diabo. Despese. Já que você fez todo o esforço para me trazer aqui, o que você quer de mim? É dinheiro. Ou é outra coisa? Você saberá em breve. O jovem sorriu e gesticulou para que Domini o seguisse. Senhor, seus filhos estão esperando por você. Por favor, venha comigo menos. Domini levantou-se com uma expressão monótona no rosto. No momento em que tentou dar um passo, sentiu as pernas moles por uma fração de segundo e quase caiu no chão de quatro. Está tudo bem, é apenas o efeito colateral da granada de efeito moral e anestésicos. Vai passar em alguns dias. O jovem comentou sem a menor intenção de ajudar Domini a se levantar. Domini cerrou os dentes amargamente e forçou seu corpo pétreo a se levantar. Ele usou a parede como apoio enquanto se dirigia para fora. Foi só até Domini sair quando ouviu que o quarto em que era o quarto de uma suíte. Ele agora havia entrado na sala de estar da suíte. Padrinho. Senhor padrinho. Na sala, dois jovens cumpriram Domini imediatamente ao vê-lo e ajudaram-no a sentar-se no sofá. Naquele instante, Domini sentiu-se levemente tocado. Ele balançou a cabeça para que eles soubessem que ele estava bem. Aplaudir. 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 Ao testemunhar a cena diante dele, Chen Shen não pode deixar de abrir um sorriso cheio de zombaria.
Ele aplaudiu lentamente e disse: que imagem emocionante mostrando o amor entre pai e filho. Há um ditado na Itália que diz assim: os italianos acham que o mundo é um lugar perigoso demais para crianças pequenas em fase de desenvolvimento. Para cultivar melhor seus filhotes, eles precisam ter duas figuras paternas em suas vidas. E foi assim que surgiu o termo padrinho. Eu me pergunto se vocês compartilham o mesmo ideal. Isso mesmo. Domini ergueu os olhos ao ouvir o comentário de Shen Shen. Deck e Rian são filhos de meus irmãos leais que morreram por minha causa. Eu os criei com minhas próprias mãos. Eles são minha querida família e assistente. Eu vejo. A zombaria pendurada no canto dos lábios do jovem cresceu cada vez mais. Ele se virou para os dois homens e perguntou enquanto fazia gestos exagerados com as mãos: o que vocês acham? O senhor. Dominei a sua querida família. Os jovens chamados Deck e Rian sentiram um arrepio na espinha e imediatamente viraram a cabeça para o chão. O que você quer dizer? Dominé perguntou, franzindo a testa. Aqui estão algumas gravações que obtivemos recentemente. O jovem tirou uma caneta gravadora do bolso e a apresentou à sua frente. Ele o ligou. A caneta de gravação reproduziu imediatamente uma conversa anterior. Na gravação, o jovem fazia as perguntas enquanto os outros dois respondiam de acordo. As respostas que eles forneceram consistiam em todos os tipos de segredos sobre Dlamini. Vocês dois. Um lampejo de raiva apareceu nos olhos de Dlamini logo após ouvir uma pequena parte da gravação. Ele queria gritar assassinato sangrento, mas quando ele pensou sobre suas circunstâncias atuais, a única coisa que saiu foi um sorriso amargo antes de ele cair de volta no sofá. Desta vez, ele mal tinha forças para se sentar direito. Ainda há uma chance de vocês saírem vivos dessa, o jovem anunciou de repente. Os três levantaram a cabeça em uníssono. O jovem sorriu antes de revelar uma Glock 18 nas costas. Ele segurou a arma pelo cano e a apresentou aos três homens. Os três ficaram ligeiramente surpresos com o desenvolvimento repentino. Pode ser mais óbvio. O jovem segurou a arma ainda mais perto deles e falou em um tom resmungão e hipnotizante: tudo o que vocês precisam fazer é pegar esta arma e apontar para minha cabeça, bang. Simples assim, você está livre. Jack e Rian trocaram olhares um com o outro. Eles tiveram dificuldade em entender as verdadeiras intenções do jovem. O que é, com muito medo de fazer isso? O que você está, com medo das pessoas que me apoiam? O jovem fez questão de se virar para olhar seu subordinado de guarda no canto. Shenkal, por que você não sai primeiro e não volta a menos que eu mande? Sim, chefe. O homem chamado Shenkal prontamente abriu a porta e saiu da sala sem a menor hesitação. Olhar. Ninguém está te observando agora. O jovem se virou e segurou a arma mais perto. Estava quase pairando bem na frente de um dos rostos do homem agora. Pegue, se apresse. Seja um homem. O homem chamado Deck pegou a arma hesitante. Tudo bem. Em seguida, tire a trava de segurança e aponte entre meus olhos. O jovem agarrou a arma que Deck ainda segurava e a apontou entre os olhos. Ele então começou a levantar as mãos e mexer os dedos para mostrar que estava completamente desprotegido. Deck piscou incontrolavelmente e parecia hesitar. Atirar. O jovem fazia questão de rir na cara deles, seus olhos eram como as bocas que conduziam a um abismo sem fundo. Não me diga que você não tem coragem de puxar o gatilho. Vocês se autodenominam a máfia e quando não tem nem o que é preciso para puxar um gatilho. Nesse instante, houve uma mudança abrupta nos olhos de Deck. Em um movimento rápido, ele rapidamente tirou a arma da segurança e puxou o gatilho com toda a força que pode reunir. Todas as suas hesitações anteriores foram apenas um ato. No entanto, algo bizarro ocorreu. No exato instante em que ele puxou o gatilho para matar o jovem estranho diante dele, ele foi pego de surpresa por uma sensação estranha que parecia ter perdido o controle sobre o braço direito. O que está acontecendo? Deck olhou para a mão direita com espanto ao ver seus dedos lentamente liberando o gatilho. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma sensação de entorpecimento no cotovelo enquanto seu braço parecia se mover com consciência própria. Deck, o que você está fazendo? Ian gritou ao lado dele. Eu não sei. Deck estava quase berrando neste momento. Ele rapidamente tentou prender o braço direito com o braço esquerdo, mas no momento em que tentou levantar o braço esquerdo, ele caiu desobedientemente novamente. Ele também havia perdido o controle do braço esquerdo. O que aconteceu a seguir foi uma imagem que Dlamini e Rian nunca seriam capazes de esquecer pelo resto de suas vidas. O que eles testemunharam foi o braço de Deck dobrando em um ângulo perturbador, seus pulsos pareciam se torcer violentamente e apontavam a Glock direto para ele. Cabeça. Pare com isso agora mesmo, Deck. Rian exclamou. Não consigo parar, me ajude. O rosto de Deck estava pintado de horror. Ele continuou tentando esticar a cintura e o pescoço em uma tentativa débil de desviar da arma apontada para ele. Imediatamente depois, ele perdeu o controle completo sobre cada parte de seu corpo. No final, Deck, com os olhos cheios de horror, viu o cano preto como breu apontado diretamente para ele.
Após o som de um tiro, um túnel em forma de bala foi esculpido entre as duas extremidades das têmporas de Deck. Testemunhando a ocorrência bizarra, Ryan, que estava ao lado dele, soltou um grito horrível. Depois disso, algo estranho aconteceu. Apesar de ter sua massa encefálica misturada em uma mistura de pasta pela bala, o corpo de Deck permaneceu parado no lugar. Como se não bastasse, estendeu o braço e apresentou a arma na frente de Ryan. Você é o diabo. Ryan gritou de horror. Ele pegou a arma mais rápido do que podia piscar e atirou no jovem. No segundo seguinte, ele percebeu que seu corpo também estava congelado. Bang! Outro tiro. A cabeça de Ryan caiu humildemente. Um buraco de bala do tamanho de um punho apareceu em sua testa. Da mesma forma, seu braço avançou estranhamente para apresentar a arma na frente de Dlamini. Era como uma espécie de corrida de revezamento da morte. Bruxaria? Ou isso é obra de alguma forma de tecnologia avançada? Os olhos de Dlamini estavam arregalados enquanto ele olhava para a arma passada para ele em descrença. Ele não pode deixar de formar a conexão com o ferimento nas costas de Indel e em seu pescoço. Ele olhou para a nuca de Deck e Ryan, que permaneciam de pé. Na parte de trás de seus pescoços havia uma pequena ferida de tamanho semelhante. Como esperado. Infelizmente, era tarde demais para descobrir agora. Nesse momento, Dominique percebeu que havia perdido completamente o controle de seu corpo. Era como se seu corpo estivesse possuído por outra alma e ele pudesse apenas assistir impotente enquanto o espírito controlava seu corpo. Ele se viu pegando a arma que já havia feito duas vítimas. Ele observou enquanto ele apontava para sua cabeça. Com a morte se aproximando, Domini lentamente fechou os olhos. Clique. Domini sentiu-se tremendo. Inesperadamente, a morte não o reivindicou. Como se viu, não houve terceira bala. Um erro. Não, ele nunca planejou me matar, caso contrário, isso anularia o propósito de me sequestrar. Domini não pode deixar de soltar uma risada amarga. E pensar que ele havia esquecido de considerar algo tão básico como isso, parecia que sua idade o estava alcançando. Como é? Mais uma vez, o jovem que estava ao lado dele perguntou naquele tom indiferente dele: Você sente a empolgação de renascer de novo? Você é o diabo encarnado. Dominique caiu cansado no chão e se rendeu. Você ganha. Você pisoteou toda a minha dignidade e meu orgulho em pedaços mansos, você alcançou seu objetivo. Chegando a este ponto, ele se viu recuperando o controle completo sobre seu corpo. Senhor. Dominique está exagerando as coisas. Nesse ponto, o jovem pareceu finalmente ficar sério. Ele caminhou na frente de Dlamini e disse, olhando para ele: Dlamini, há algo seu que quero pegar emprestado. O que você quer? Dlamini perguntou fracamente. Quero emprestar sua usina térmica em Feu por vários dias. Tudo bem, a usina termoelétrica em Feu é sua. Dlamini concordou sem hesitar. O que mais? Sinto muito, acredito que você deve ter entendido o que eu quis dizer. O jovem balançou o dedo e se agachou ao lado dele. Eu não preciso de propriedade de sua usina. Eu já disse emprestar por vários dias. Eu entendo o que você quis dizer. Dominique balançou a cabeça ao ouvir o jovem. Não vai dar certo, a usina é responsável por fornecer energia para mais da metade da cidade do Cabo. Embora eu tenha direitos completos sobre a usina, simplesmente não tenho autoridade para direcionar a energia para outra cidade. A prefeitura não me deixa fazer isso. Quem te disse que eu iria direcioná-lo para outro lugar? Em vez disso, o jovem respondeu com um sorriso. Você não precisa se preocupar para onde vai a eletricidade, só tem uma coisa que você precisa fazer por mim. Depois disso, o jovem se dirigiu para a porta enquanto continuava. Eu só preciso de você para lidar com a pressão de lá de cima. Pressão, você está falando dos oficiais. Domini respirou fundo. Isso mesmo, não me importa quais cordas você tem que puxar ou que desculpa você tem para dar a eles. Contanto que você aguente a pressão das autoridades sobre a falta de energia na cidade do Cabo por alguns dias, isso é mais do que suficiente. Contanto que você possa fazer isso, posso garantir que você será. O jovem parou por um momento. Ele se virou e saiu pela porta. Completamente ileso. Capítulo 76, A usina em Fel. Dlamini saiu no final. Shen soltou Dlamini, junto com os guarda-costas restantes que não tinham ideia. Da sacada, Shen assistiu enquanto Dlamini saía do hotel barato. Atualmente, Dlamini havia perdido sua atitude autoritária e parecia muito mais velho. Vamos deixá-lo ir assim. Qian Wenhuan saiu das sombras e se perguntou em voz alta. Você não apenas pisoteou sua dignidade, mas também matou dois de seus assistentes de maior confiança. Isso não fará com que ele guarde rancor. Quando você aprendeu que as pessoas em quem você mais confia o traíram e eu as matei por você, você guardaria rancor. Shen respondeu com sua pergunta. O. Talvez eu não soubesse como me sentir. Qian Wenhuan de repente entendeu. Isso mesmo. Shen concordou. Primeiro eu os levei a traí-lo, então não teria matado as pessoas em quem ele mais confiava. Na verdade, os dois não precisavam morrer.
Shen Shen pensou sobre isso. Mandei atirou no chip de Deus porque eles tinham uma intenção de atirar em mim. E não apenas a intenção, eles até a trabalharam em ação. Então, eles morreram. Mas, foi você quem deu a arma a eles. A boca de Qian Wenyuan se contorceu. Eu dei a eles a arma para mostrar a Damini a verdade que eu posso controlar qualquer um completamente depois que eles fizeram a operação na nuca. Shen Shen explicou, se eu apenas dissesse a ele verbalmente, implantei um chip em você, então sua vida está em nossas mãos a partir de agora, além do medo, ele só sentiria raiva por ser ameaçado. No entanto, quando você apresenta essa evidência como uma forma de verdade e demonstra isso de maneira inesquecível, o efeito é muito diferente. Isso realmente afeta você. Qin Wenyuan concordou com a cabeça e suspirou. Primeiro, você deixou dois de seus juniores se matarem antes dele, então você o fez apontar a arma para sua própria cabeça. Imagino que todas as noites, pelo resto do ano, ele será atormentado por pesadelos. A ESCO, a Empresa Nacional de Energia da Rainbow Nation, publicou um plano de implementação chamado Plano Básico de Energia em 2006. A principal política desse plano executivo era permitir que empresas privadas construíssem usinas movidas a carvão privadas e lucrativas na forma de licitação competitiva. Durante aquela licitação, dezenas de empresas fizeram suas propostas, mas, no final das contas, Plamini comprou o direito de construir uma usina de carvão na cidade do Cabo por 1 bilhão de rounds. A manifestação final de tudo isso foi a usina termoelétrica em Fel, agora localizada nos subúrbios ao norte da cidade do Cabo. A cidade do Cabo tinha uma população residente de 4 milhões e o consumo de eletricidade per capita era de apenas 30% da média internacional. A usina em Fel era uma enorme usina termoelétrica com capacidade de 1 milhão de kW. Sua produção de energia foi usada principalmente para fornecer energia a várias ruas comerciais do polo e a 300 mil moradores. Nos subúrbios do outro lado da cidade do Cabo, havia várias usinas termoelétricas semelhantes à usina em Fel, mas eram de pequeno a médio porte. A usina em Fel foi responsável por gerar 40% da eletricidade em toda a área urbana. Se surgisse um problema, não seria exagero dizer que toda a cidade ficaria incapacitada. E essas favelas? Bem, desculpe, mas eles mal podiam se dar ao luxo de comer. Para que eles precisariam de eletricidade? Foi o que Bocamoso, chefe da usina em Fel, disse a Shen Shen no carro. Bocamoso era um arquétipo do homem julo. Ele falava em inglês temperado com gíria julo. Muitas vezes não estava claro se ele estava reclamando dos problemas de segurança pública na cidade do Cabo ou se estava prestes a cuspir pela janela. No momento, Chen Shen estava sentado em um Rolls Royce. Ao lado dele estava Bocamoso. Ambos estavam a caminho da usina em Fel. À medida que eles deixaram gradualmente a área urbana da cidade do Cabo, o céu começou a escurecer. Uma favela se estendia por vários quilômetros em ambos os lados da estrada principal. A maioria dessas favelas consistia em casas baixas construídas com chapas de ferro e tabuas de madeira. Mesmo estando longe, o escopo de sua área ainda era chocante. Havia até placas em inglês e em alguns idiomas africanos locais, em ambos os lados da rodovia, indicando seção perigosa à frente. Locais marcados com sinais como esses geralmente significavam uma área onde crimes como roubo e assassinato ocorriam com frequência. Pobreza, depressão econômica, estabilidade política. Vários fatores levaram a nação Arco-Íris a se tornar um dos países com maior índice de criminalidade do mundo, acompanhado por uma proliferação de armas de fogo. O país nem sequer tinha sanções dissuasivas, como a pena de morte. No entanto, Chen Shen não percebeu isso porque estava no carro. Ele apenas notou que as árvores e prédios ao redor pareciam estar cobertos por um fino manto de cinzas conforme se aproximavam dos subúrbios. Bocamoso explicou que a usina em Fel consumia 1,8 milhão de toneladas de carvão por ano. A fumaça resultante da incineração precisaria ir para algum lugar. Portanto, foi um resultado muito natural que o solo de 10 quilômetros ao redor da usina fosse coberto de cinzas negras. Bocamoso parecia otimista em relação a essa poluição. Ele disse que, devido a fatores geográficos, ventos fortes e frescos frequentemente sopravam do sudeste na direção da cidade do Cabo. Os habitantes locais chamavam esse vento de Dr. Cap porque trazia ar fresco e soprava os poluentes para o mar. Shen Shen respondeu distraidamente e não falou muito. Ele só exibiu um olhar sério quando o comboio parou no portão da usina em Fel. Senhor Bocamoso, agradeço antecipadamente por sua ajuda. Sem problemas. Já que era isso que o senhor Dlamini queria, claro, eu o farei. Bocamoso assentiu apressadamente. Shen Shen conduziu Shen Kao e o resto para fora do carro. Shen Kao e seu grupo carregavam uma mala, que parecia bastante visível. Falando em inglês disperso, Bocamoso convidou o grupo de Shen Shen para a usina de maneira respeitosa. Ele os trouxe pessoalmente e finalmente parou diante da subestação da usina. Esta é a saída final da usina. A eletricidade das turbinas e geradores é impulsionada aqui e finalmente importada para a rede, explicou Bocamoso. Shen Shen assentiu.
O objetivo da transmissão de energia em alta tensão era reduzir a perda de energia elétrica durante o processo de transmissão. No mesmo nível de potência, quanto maior a tensão, menor a corrente, reduzindo assim a perda de calor no cabo de transmissão. Essa subestação localizada na usina aumentou a eletricidade gerada para 110 kV, depois a enviou para a rede de alta tensão, antes de finalmente chegar a milhares de residências na área urbana da cidade do Cabo. Desça, senhor. Bocamoso. Shen assentiu. Você pode ir em frente. Ficarei bem aqui sozinha. Mas. O sorriso de Bocamoso parecia um pouco rígido. Shen frangiu a testa para isso. Isso é o que o senhor Dlamini queria. Você tem alguma dúvida sobre a ordem que ele deu? Enquanto Shen falava, alguns guarda-costas de Shen Kao enfiaram a mão nos bolsos. Não, claro que não. O rosto de Bocamoso empalideceu e ele recuou com um sorriso estranho. Shen Kao, você e sua equipe estão de guarda lá fora. Quem entrar sem minha permissão, Mateus sem piedade, ordenou Shen. Sim. Shen Kao e os outros abriram suas malas cheias de metralhadoras e pentes carregados. Depois de se equiparem, eles saíram e ficaram de guarda do lado de fora da subestação. Depois que todos saíram, Shen trouxe um cabo da espessura de seu pulso junto com um lingote de cobre da mala restante. Pequeno X, diga a Dlamini que ele pode começar. Por fim, Shen pegou seu telefone e deu este comando. Capítulo 77. Um grande apagão na cidade do Cabo. O céu escureceu lentamente. O tempo passou como areia escorrendo por entre os dedos. O dia estava anoitecendo. Na propriedade particular de Dlamini na cidade do Cabo, em uma mesa de jantar feita de marfim rosa, Dlamini segurou uma tigela de sopa quente e bebeu com cuidado. Atualmente, seu rosto estava pálido e havia uma luz frágil em sua expressão. Até suas mãos, segurando uma tigela, tremiam levemente. Embora Dlamini tivesse 58 anos, seu corpo sempre fora forte e resistente como um puma no auge. Não havia sinal de que ele era alguém prestes a entrar em seus últimos anos. No entanto, desde ontem, depois que ele deixou a mansão com um grupo de homens e desapareceu por um dia e uma noite, ele agiu assim quando voltou. Todos sabiam que havia uma conspiração contra ele, mas ninguém sabia o que ele tinha visto ou o que havia desejado com ele. Ainda assim, pelo menos ele voltou em segurança inteira. Em um país como a nação do Arco-Íris, onde o crime floresceu em todos os lugares, vale a pena comemorar. Nesse momento, um subordinado entrou do lado de fora, segurando uma carta convite vermelha incrustada de ouro. Chefe, a Câmara de Comércio do Cabo enveja a você um convite para participar da Feira Internacional na próxima semana. Sair. Domini nem mesmo ergueu os olhos quando disse sem emoção. Este subordinado ficou em branco por um momento, sem saber se tinha ouvido corretamente. Eu disse, saia. Dlamini disse com mais ênfase, batendo a tigela na mesa. Certo. O cara saiu apressado e a sala ficou em silêncio novamente. Dlamini suspirou. Ele tocou a ferida na nuca com um brilho desafiador em seus olhos. Merda, o que eu faço para me livrar dessa coisa? No entanto, assim que aquele desafio brilhou em seus olhos, ele foi dominado por uma sensação de sufocamento, como se um par de mãos invisíveis estivesse segurando sua garganta. Domini rapidamente tocou seu pescoço, mas no instante seguinte, todo o seu corpo formigou e ficou dormente. Como se tivesse sofrido um derrame, Domini caiu imediatamente de sua cadeira de jantar, enrolando-se e convulsionando no chão. Chefe. Senhor. Domini. O guarda-costas na porta, ouvindo essa comoção, correu rapidamente. Oh não, deve ser epilepsia. Vá procurar um médico. Não é preciso isso. No entanto, antes que o outro guarda-costas pudesse sair correndo, ele foi contido por Dlamini. Não precisa de médico. Estou bem. Chefe, seu corpo. Não é nada. Espere lá fora. Enquanto Dlamini falava, ele subiu debilmente, o terror brilhando em seus olhos. Não chame um médico, de jeito nenhum. Os guarda-costas o deixaram com expressões céticas. Nesse ponto, Dlamini sentou-se pesadamente em um sofá próximo. Seus olhos estavam fixos no teto e ele não se mexeu por um longo tempo. Notificação de tarefa. No entanto, uma voz feminina fria e mecânica de repente invadiu os ouvidos de Dlamini. Dlamini estremeceu todo, alarme piscando em seus olhos. Mesmo assim, ele não se surpreendeu com essa voz que surgiu do nada. Número Delta 20.220.001, você recebeu um pedido da NCGMA5. Por favor, verifique. A voz parecia estar bem perto de seu ouvido, mas ele não conseguia identificar de onde vinha. Dlamini sabia que essa voz vinha de seu cérebro. SGM5 emitiu o pedido, número Delta 2.022.001, por favor, inicie o plano conforme discutido. Repita. SGMA5 emitiu a ordem, número Delta. Por favor, comece. Repita. SGMA5 emitiu a ordem. A voz repetia-se incansavelmente, precisa e mecânica sem qualquer traço de emoção. Parecia ser uma voz sintetizada por computador. Entendido.
Domini torceu os lábios e respondeu com alguma dificuldade. Ele sabia que se ignorasse a voz, ela continuaria enquanto em sua mente. Não apenas isso, mas também a outra parte pode puni-lo fisicamente como antes. Domini não ousava mais pensar em resistência. Ele simplesmente se levantou em silêncio, arrumou suas roupas bagunçadas e discou um número. Leighton. Sim, sua família já embarcou no avião para Washington, América do Norte. Você pode começar. Depois de concluir o pedido, Domini desligou o telefone e sentou-se atordoado no sofá, caindo em estupor. Alguns minutos depois, entre as torres de transmissão nos arredores da cidade do Cabo, que conectavam a rede de alta tensão por dezenas de quilômetros, o solo explodiu abruptamente sem aviso prévio. Uma série de torres desabou e os fios de alta tensão também foram cortados. Ao mesmo tempo, em uma subestação abaixada na periferia da cidade do Cabo, um incêndio violento irrompeu repentinamente. Uma fumaça densa e ondulante subia ao céu, manchado de vermelho pelo fogo, formando um segundo cenário de nuvens flamejantes. Por meio dessa cadeia de explosões, a rede elétrica da cidade do Cabo foi destruída. A cidade que originalmente era bem iluminada, a segunda maior cidade da nação do Arco-Íris, mergulhou na escuridão da noite interna. Tudo isso foi o que Shen Shen e Dlamini concordaram. No acordo, independentemente do método adotado por Dlamini, ele deve conceder 5 dias para Shen Shen usar a usina em Fel. Nesses 5 dias, a usina em Fel não enviaria um único watt de eletricidade para a cidade do Cabo. A princípio, isso parecia impossível, mesmo para Dlamini, que tinha tantas conexões poderosas. Ele não teria conseguido enfrentar a prefeitura, junto com toda a cidade. Assim, ele veio com este compromisso. Usando as forças que cultivou na cidade do Cabo por muitos anos, ele imitou diretamente os métodos dos grupos de resistência. Ele enterrou explosivos no solo e explodiu as torres de transmissão que transportavam energia de alta tensão, cortando assim o canal de energia da usina para a cidade. Ainda assim, ele não tinha certeza, então ele também destruiu a subestação da cidade. Afinal, se apenas as torres de energia fossem destruídas, a prefeitura reagiria mais rapidamente. A energia pode ser restaurada em 24 horas. No entanto, se até a subestação foi destruída, isso era mais difícil de prever. Independentemente da inspeção e reformas subsequentes realizadas pela prefeitura, toda a cidade do Cabo entraria em um estado mais primitivo, sem eletricidade, por 3 a 5 dias, pelo menos. Quem sabia quanta perda econômica esse ataque terrorista traria para a cidade do Cabo? Esse tipo de perda prejudicaria não apenas os interesses da prefeitura, mas também do Amini, onde havia sofrido pesadas perdas. Ele ainda corria o risco de ser rastreado. Mesmo assim, ele não tinha outra opção. Claro, nada disso preocupava Shen Shen. Enquanto a cidade estava mergulhada no caos, a usina em Feu ainda funcionava normalmente. No entanto, no momento, ninguém estava prestando atenção se uma usina ainda estava operando. Era ainda menos provável que alguém se importasse para onde estava indo a eletricidade produzida. Capítulo 78. A unidade USB se transforma. Um dia depois, dentro da subestação de reforço da usina em Fel. Shen Shen olhou sem palavras para uma visão diante dele. Pela primeira vez, havia um olhar surpreso em seus olhos. Dentro de suas pupilas escuras, um brilho vermelho brilhou de vez em quando de uma maneira estranha e misteriosa. No entanto, se alguém olhasse de perto, veria que era uma parte da realidade que se refletia em seus olhos. Nesta realidade, ele estava olhando para um drive USB. No momento, o drive USB foi inserido em um grosso lingote de cobre enquanto a eletricidade de toda a usina estava sendo despejada nele. Sob o impacto da corrente maciça, o lingote de cobre estava fazendo um som crepitante. Fracos arcos elétricos tremeluziam no ar. Era como se alguém passasse por baixo de um fio de alta voltagem e sempre ouvisse um chiado. Este foi um efeito chamado de coroa elétrica, produzido quando a força do campo elétrico excedeu a força do ar e rasgou o ar. Porém, esse não era o ponto principal. O ponto principal era que a unidade USB de origens misteriosas, que permanecia intacta, não importava o quanto fosse danificada, estava emitindo uma luz orgânica. Foi definitivamente o que Shen Shen isso viu. A unidade USB, encapsulada em incontáveis arcos elétricos, consumia eletricidade sem fim enquanto emitia um brilho vermelho escuro. Era como se houvesse uma substância luminosa desconhecida na unidade USB, que brilhava através da casca da unidade USB, tingindo-a de um escarlate peculiar e escuro. Além disso, o brilho escarlate pulsava constantemente como se estivesse respirando ou alguma matéria misteriosa estivesse se contorcendo lentamente. Como esperado, esta unidade USB não é tão simples quanto eu pensava. Shen Shen observou o drive USB a alguns metros de distância. Devido ao efeito corona produzido pelo lingote de cobre, Shen Shen não o abordou descuidadamente. Ele simplesmente observou a unidade USB silenciosamente com uma expressão pensativa. Isso nunca aconteceu antes, foi por falta de energia. Eu sei que a capacidade de geração da usina em Feu em plena operação é de 1 milhão de kilowatts, o que é mais de 100 vezes maior do que o transformador do meu data center.
Em outras palavras, a partir de hoje, eu teria carregado o drive USB por um equivalente a 2.400 horas no data center ou 120.000 horas na fábrica que aluguei na época. Nunca cheguei a esse estágio antes. Nesse caso, posso determinar que essa ocorrência está ligada ao grande suprimento de energia. Shen coçou o queixo e ponderou. Ainda assim, aqui está a questão. O que significa a luz da unidade USB? É apenas um indicador de energia ou existe algum significado mais profundo? Ou é um sinal de sobrecarga porque a unidade USB não pode suportar um influxo tão grande de eletricidade? Não deveria ser isso. Se não é isso, o que é? Além disso, qual é a diferença entre esta unidade USB que pisca com uma luz vermelha e a unidade USB em seu estado normal anterior? Sua função mudará. Shen contemplou incessantemente todas as pistas que poderiam ser úteis, mas no final, ele percebeu impotente que sua análise da unidade USB não fazia sentido. Enquanto pensava nisso, Shen saiu decididamente e puxou o interruptor. Pop! Esse foi o som da corrente sendo cortada. Os arcos ao redor da unidade USB desapareceram rapidamente. Além disso, até a luz vermelha da unidade USB também desapareceu. Shen avançou gradualmente e sentiu o cheiro de algo que cheirava a ovos podres. Isso foi causado pela eletrólise do ar, que produziu ozônio e outros gases. Ignorando isso, Shen tocou suavemente a unidade USB e descobriu que era a mesma de antes. Não houve alterações e mesmo sua temperatura permaneceu em temperatura ambiente. Já o lingote de cobre no qual o drive USB foi inserido, estava quente o suficiente para ser usado para grelhar lulas. A unidade USB não mudou, o que também significa que a luz vermelha indica que a unidade USB recebeu energia suficiente. Com isso em mente, Shen tirou da mala um laptop que havia preparado anteriormente e inseriu o drive USB. Após um exame rápido, a unidade USB parecia normal. Os 7 filmes dentro permaneceram inalterados. Shen balançou a cabeça. Depois de verificar que não havia nenhum problema com o drive USB, ele o desconectou e o inseriu de volta no lingote de cobre. Depois disso, ele reiniciou o interruptor. Zumbido. Instantaneamente, houve aquele zumbido estrondoso novamente. Dessa maneira, o grupo de Shen e Shen Kao se revezaram na guarda da subestação por 5 dias e 5 noites. A história que contaram ao público é que se tratavam de forças de defesa enviadas por Dominier para vigiar a subestação, para evitar que fosse destruída pelos grupos rebeldes. Embora os trabalhadores da fábrica estivessem muito curiosos sobre o súbito aparecimento do grupo de Shen, ninguém se atreveu a procurar problemas depois de ver suas armas. Na área urbana da cidade do Cabo, embora a linha de transmissão da usina Eiffel e até a subestação abaixadora tenham sido destruídas, felizmente ainda havia outras pequenas centrais elétricas. Embora a cidade do Cabo ainda estivesse com falta de eletricidade, pelo menos alguns departamentos puderam reiniciar suas operações primeiro. Além disso, devido a problemas de energia nos primeiros anos da nação Arco-Íris, costumava haver restrições de energia frequentes. Essa queda de energia de vários dias foi apenas uma restrição de energia estendida para algumas pessoas. Além de um aumento de 300% na taxa de criminalidade, uma manifestação em grande escala envolvendo dezenas de milhares de pessoas e um aumento nos preços várias vezes, não causou muitos problemas. Não foi até 5 dias depois que outra subestação de emergência foi finalmente construída. Ao mesmo tempo, as dezenas de torres de transmissão danificadas pela explosão também foram reparadas. Depois que as instalações foram refinadas, a eletricidade logo foi desbloqueada com sucesso. A eletricidade da usina Eiffel mais uma vez fluiu para milhares de residências. A essa altura, Shen e os outros haviam deixado silenciosamente a usina Eiffel, correndo pela estrada em direção à fronteira entre a nação do Arco-Íris e a Namíbia. A borda da nação do Arco-Íris, salpicada de pontos cegos, era mais ornamental do que funcional. Não parou ninguém. Depois disso, Shen também recompensou Dlamini. Ele aumentou a autoridade de Dlamini na zona proibida de Deus em um nível, de Delta Gama. Este nível era onde Shen Kao e Qin Wenyuan estavam atualmente. Na configuração de Shen, havia 5 níveis de autoridade na zona proibida de Deus, classificados pelo alfabeto grego. Do maior para o menor, eles eram sigma somatorial, alfa, beta, gama e delta, que eram exatamente como as letras em inglês S, A, B, C, D. Os membros do nível delta eram puramente uma espécie de consumíveis. A maioria deles seria como um produto descartável. Uma vez que não fossem mais úteis, seriam eliminados. Somente aqueles que eram gama ou acima poderiam ser considerados membros oficiais da zona proibida de Deus. Quanto ao significado dos nomes dos níveis, não houve significado prático. Pudesse também chamá-los de níveis 0, 1, 2, 3, 4, mas isso não soaria tão elegante. Entre eles, Shen era, sem dúvida, de nível Sigma. No entanto, se uma organização quisesse parecer justa e ordeira, seria melhor acrescentar uma espécie de conselho. Portanto, Shen estruturou para que houvesse 12 sigmas, chamados de Conselho do Discípulo.
Isso significava que toda a zona proibida de Deus era administrada pelos 12 discípulos. Cada discípulo teria um nome de código designado. O codinome que Shen deu a si mesmo foi Judas. Claro, além de Shen, os outros 11 assentos ainda estavam vagos. No projeto de Shen, mesmo que alguém subisse ao nível mais alto, Segma, e se tornasse um dos 12 discípulos, eles ainda seriam incapazes de controlar a zona proibida de Deus. Isso porque acima de Sigma, uma existência suprema permanecia oculta, que era Deus. Deus possuía autoridade absoluta na zona proibida de Deus, incluindo controle sobre os cheats de todos, Little X e até mesmo o Drive USB. Claro, essa pessoa não era outra senão Shen. Capítulo 79 Superpoderes indisciplinados. Na cidade de Kolmansko, Namíbia. Shen trancou a porta da suíte de luxo, apoiou a cabeça nos dedos em forma de sino e olhou silenciosamente para a tela do computador. Atualmente, 3 dias se passaram desde o incidente na usina em Fel. Nos últimos 3 dias, o grupo de Shen deixou rapidamente o território da nação Arco-Íris e voltou para a Namíbia. Antes que os oficiais namibianos pudessem perceber, eles já estavam nesta pequena cidade mineira chamada Kolmansko. Cerca de 10 quilômetros ao norte desta cidade ficava a famosa cidade namibiana, Luderet. Depois que Shen descobriu que Antoi e as autoridades namibianas ainda não haviam chegado a um acordo, ele se estabeleceu temporariamente nesta cidade. Alguns dias atrás, com a ajuda de Damini, Shen havia roubado 120 milhões de kWh de eletricidade na cidade do Cabo. De acordo com as proporções das instanciações anteriores da unidade USB, ela deve ser capaz de instanciar cerca de 100 kg de matéria. Não deve mais ser chamado de instanciar. Shen ponderou. Ele havia descoberto há muito tempo que o drive USB não convertia energia em matéria do nada. Em vez disso, empregou a energia para criar um canal conectando dois mundos diferentes. Assim, as palavras trocar ou extrair seriam mais apropriadas. 1. Nesse caso, o que ele deve extrair a seguir? Havia um leve brilho escuro nas pupilas de Shen. No momento, ele não teria utilidade para artefatos tecnológicos. Shen recentemente entrou em contato com a matriz, pedindo a Little X que enviasse o plano de design do segundo produto da empresa, o tradutor simultâneo, para a Xiaoyi. Então, ela deveria lançar este produto. Desde que assinaram um contrato astronômico de 4 bilhões com o Facebook, o nome Black Lake Biotechnology era conhecido por inúmeras pessoas na indústria, expondo a empresa ao olho do furacão. Além disso, uma vez que o tradutor simultâneo aparecesse no mercado, afetaria imediatamente os interesses de vários setores, como um tão nome chocante. Nos estertores das indústrias afetadas, poucas empresas escapariam ilesas. Quanto a se ele poderia manter este produto funcionando e se essa onda semelhante a um tsunami iria acontecer, isso dependia de sua habilidade. Se ele realmente tinha capacidades extraordinárias, Shen estava preparado para entregar autoridade total no gerenciamento de todos os negócios públicos da matriz. No futuro, sua posição como CEO de um determinado grupo de biotecnologia Black Lake na China continental estaria assegurada. No entanto, se ele não pudesse manter este produto funcionando, naturalmente, ela não teria futuro aqui. Shen dissolveria a empresa e se voltaria totalmente para o lado negro. Ele começaria a se esconder verdadeiramente nas sombras. Quanto aos lucros que este produto traria, Shen não se importava muito com tudo isso. Mesmo assim, à medida que a influência de Shen se expandia e começava a invadir os interesses de outras pessoas, os riscos invisíveis de segurança pessoal inadequada foram trazidos à tona. Um exemplo foi a tentativa de assassinato da nação Arco-Íris. Ele não tinha outra opção a não ser arriscar a própria vida naquele momento. Afinal, se Shen não tivesse se usado como isca para atrair o atirador, seria difícil descobrir quem era o traidor. Se ele não farejasse o traidor, mesmo que tivesse escapado desta vez, haveria outro ataque. Afinal, quem poderia manter uma defesa perfeita para sempre? Portanto, para o próximo item que ele adquiriu, a consideração principal deveria ser sua segurança pessoal. Claro, o estrategista militar alemão Clausewitz tinha um ditado famoso em War que era conhecido em todo o mundo: a melhor defesa é um bom ataque. Também havia um antigo lema na China: uma defesa prolongada leva à derrota. Em outras palavras, a defesa pura não era desejável. A estratégia mais importante era tomar iniciativa. Portanto, para Shen, a melhor defesa seria aumentar sua força. A melhor fonte de força seria naturalmente os superpoderes. Pensando nisso, Shen começou a baixar 3 filmes em seu computador. Chronically, M1 Super Zero Free and Psychokinesis. Os 2 últimos foram filmes que Shen encontrou depois de assistir Chronically, ambos com personagens obtendo superpoderes por meio de uma força externa. Afinal, o Crystalline em Chronically era muito grande. Seria melhor se ele pudesse escolher a próxima melhor coisa. No entanto, até onde Shen sabia, M1 Super Zero Free não era necessariamente um filme de ficção científica, mas uma comédia romântica.
A protagonista feminina do filme tocou um meteoro que caiu do céu quando ela era jovem, obtendo assim super habilidades como voo, super força e velocidade supersônica, quase comparáveis ao Superman. O mesmo se aplica à psicocinese também. Este foi um novo trabalho do diretor do filme sul-coreano Train to Busan. O protagonista bebeu um líquido extraterrestre em uma nascente da montanha. Depois disso, ele ganhou superpoderes semelhantes aos do Fronicle. No entanto, ao contrário de Fronicle, seus superpoderes aqui não se fortaleceram progressivamente nem ele pagou qualquer tipo de preço. Até mesmo a lógica do enredo estava faltando. Mesmo a Douban, uma plataforma com maioria de estrangeiros, que gostava de equilibrar a pontuação para trabalhos domésticos, não avaliou este filme do UPA favoravelmente, dando-lhe apenas uma nota baixa de 5,6. Portanto, Shenshin não esperava muito. Com certeza, quando os 3 filmes foram baixados, Shenshin tentou a psicocinese primeiro, mas foi recebido com aquele diga muito perdido. A unidade USB sentiu que este filme sofria de uma grave falta de lógica e negou piedosamente o pedido de Shenshin. Depois disso, Shenshin tentou emitir um Super Girofrien. Game. HMM. O mundo do filme era muito escandaloso e o drive USB o rejeitou novamente. Shenshin apagou rapidamente esses 2 filmes com CTRL mais D, então se virou e olhou para o filme restante. Crônica. Um olhar complicado brilhou em seus olhos. Essa era a habilidade que ele queria adquirir, mas depois que aprendeu mais sobre isso, ele teve algumas reservas. Quando Chronicle foi lançado, 12 anos atrás, arrecadou 100 milhões de bilheteria com um orçamento de 10 milhões. Foi um sucesso sem precedentes e foi amplamente conhecido por muitos internautas. No entanto, como o lançamento da sequência foi continuamente adiado, gerou a ira de muitos internautas. A partir daí, a suposta trama da sequência começou a circular na internet. Uma das primeiras teorias surgiu em 2012, afirmando que havia uma forma de vida alienígena no cristal. Os 3 protagonistas morreram naquele dia e tudo depois disso foram apenas seus clones. Outra teoria surgiu em 2016, alegando que Andreu, o protagonista, não morreu. Embora tenha sido perfurado por uma lança de pedra, ele acabou sendo resgatado pelo governo que começou a estudar seu corpo. No entanto, depois de pesquisar na internet, Chen descobriu que o roteirista original, Max Landis, disse em uma entrevista: "Gosto muito do André. Eu entendo seu comportamento e como ele se sentiu, mas a destruição apocalíptica que ele causou também foi imperdoável. Então, eu o deixei morrer no final, mas na Crônica 2 eu o trouxe de volta do inferno." No entanto, em julho de 2013, como o segundo roteiro que ele escreveu era muito sombrio, o produtor o expulsou da equipe e ele não estava mais envolvido no Chronicle 2. A primeira trama que circulou online estava em conflito com o que Max Landis havia dito em sua entrevista. Não apenas isso, mas Shen também achou difícil acreditar que o roteiro de um filme pudesse vazar antes mesmo do início das filmagens. Quanto aos rumores online de que a sequência já havia sido filmada, Shen também verificou que eram apenas rumores. A sequência foi arquivada indefinidamente pela produtora. No entanto, depois de ler todos esses rumores, Shen ainda tinha algumas dúvidas. E se os rumores fossem verdadeiros? Shen não tinha medo de ser enganado porque, sendo a pessoa cautelosa que era, nunca extrairia o cristalino e se irradiaria imediatamente. Primeiro, ele deve fazer os preparativos menos. Por exemplo, montando um laboratório, usando vidro de chumbo para bloquear a radiação, depois pesquisando lentamente a composição e as características do cristal. Antes de garantir que o cristal não causaria danos irreversíveis ao corpo humano, Shen jamais se exporia à sua radiação. Além disso, se o cristal contivesse uma forma de vida extraterrestre como rumores, naturalmente, ele não seria capaz de extraí-lo do drive USB. O que Shen temia era que, depois de ir tão longe para acumular energia suficiente, o cristalino que ele subsequentemente extraía seria prejudicial ao corpo humano e, portanto, inutilizável. Isso seria embaraçoso pra caralho. Shen clicou em Phronicling.mp4 na tela e pressionou Ctrl mais C. A energia na unidade USB neste momento ainda era insuficiente para extrair o cristalino. Shen baixou junto com o resto porque queria ver se o filme poderia ser acomodado no drive USB. Se o Chronicle não pudesse ser acomodado, isso acabaria com todas as suas considerações. Shen não consideraria superpotências novamente no futuro. Com isso em mente, Shen abriu o arquivo da unidade USB e pressionou Ctrl mais V. Capítulo 80. Somente as crianças precisam escolher. Shen pressionou Ctrl mais V. À medida que a barra de progresso piscava, um arquivo chamado 2011 Nevest Chronicle Director Execute Standard Edit em 1280 páginas BD com legendas em chinês e inglês.mp4 apareceu na unidade USB. Vendo que o filme Chronicle apareceu com sucesso no drive USB, Shen suspirou de alívio. Felizmente, a unidade USB pode acomodar o filme. Embora a energia na unidade USB ainda não fosse suficiente para extrair aquele cristal, pelo menos ele tinha um objetivo subsequente.
Enquanto pensava nisso, Shen Shen parou de se preocupar com superpoderes e, em vez disso, pensou no que queria obter a seguir. Como ele não poderia adquirir superpoderes por enquanto, ele só poderia ir para a próxima melhor coisa. Ele procuraria algum equipamento tecnológico defensivo para melhorar suas chances de sobrevivência diante do perigo. Nesse caso, este equipamento precisaria atender aos seguintes requisitos: deve ter uma certa capacidade defensiva, pelo menos à prova de balas. Além disso, deve ser portátil e adequado para uso diário. A sua portabilidade permite-lhe levar este equipamento consigo para onde quer que seja, sem ter de se preocupar em não o ter no momento crítico. Quanto à sua evolução para uso diário, significava que Shen Shen ainda deveria ser capaz de se mover rapidamente e também deveria ser leve. De acordo com esses critérios, aquele que melhor atendeu aos desejos de Shen Shen foi naturalmente o Mark V de Tony Stark, que poderia ser dobrado em uma mala. Mark V, 10 pontos para defesa, 10 pontos para poder de combate, 10 pontos para resistência, 10 pontos para portabilidade e 10 pontos para uso diário. Esta foi a pontuação que Shen Shen atribuiu. Se a unidade USB pudesse receber filmes da Marvel, como o Homem de Ferro, não apenas o problema do equipamento seria resolvido, mas também o problema de energia. Afinal, se Shen Shen pudesse extrair o reator de fusão ARC do filme, ele estaria condenado à morte. Pena que esta unidade USB era como uma cabeça dura teimosa. Shen Shen tentou inserir os Vingadores no drive USB, mas não pode ser copiado. Mesmo os outros filmes como Homem de Ferro, X-Men, Capitão América, Pantera Negra e assim por diante não puderam ser colocados dentro do drive USB. Parecia que o drive USB não apenas rejeitou os Vingadores, mas todo o universo cinematográfico da Marvel. O mesmo aconteceu com o universo DC. Já que era esse o caso, Shen Shen só podia desistir e ir para a próxima opção. Com isso em mente, Shen Shen pegou uma caneta da mesa e escreveu uma linha de alternativas em um pedaço de papel. Accelerator Suite, Exosuite, o exoesqueleto nervoso, Predator Killer e Gun Suite. O Accelerator Suite, o filme de 2009, de Joy, The Rise of Cobra, pesava cerca de 50 kg. Ele suportaria a colisão de balas e carros sem ser danificado. Ao mesmo tempo, a armadura poderia ser equipada com armas de energia cinética no pulso e as costas das mãos poderiam ser equipadas com micromísseis. Ao usá-lo, poder se mover a uma velocidade de 65 km por hora. A energia cinética que tinha ao correr poderia facilmente penetrar em uma parede. Tomando a armadura do Homem de Ferro como padrão, o traje acelerador foi classificado como 5 pontos para defesa, 3 pontos para poder de combate, 3 pontos para resistência, 1 ponto para portabilidade e 1 ponto para uso diário. Simplificando, o poder defensivo deste traje acelerador atendeu às necessidades de Shen Shen e Shen Shen não exigia alto poder de combate. O único problema era sua portabilidade e adequação para uso diário. Faltava portabilidade e ainda mais em termos de uso diário. Shen Shen não poderia se gabar de usar isso todos os dias. Embora fosse decente em termos de arsenal pessoal, não atendia aos requisitos de Shen Shen. Passar. O Exosuit veio do filme de 2016, End of Tomorrow, estrelado por Tom Cruise. O Exosuit era um mecha de exoesqueleto padrão no filme. Este mecha era grande e desajeitado, mas possuía uma mobilidade surpreendente, como aumento de força e saltos motorizados. O sistema de armas era semelhante ao Accelerator Suite com uma metralhadora e micromísseis. Segundo dados do filme, pesava 40 kg e pode chegar a 60 kg após a instalação das armas. A classificação que Shen Shen deu foi: 2 pontos para defesa, 3 pontos para eficácia de combate, 3 pontos para resistência, 1 ponto para portabilidade e 1 ponto para uso diário. Não era nem tão bom quanto o Accelerator Suite. Passar. O exoesqueleto nervoso do filme de 2013, Eligion, consistia em apoios para as pernas e costas. Os motores foram instalados nos joelhos e nos quadris, para que tivesse total mobilidade. No entanto, o exoesqueleto do filme não era simplesmente uma estrutura mecânica, mas um conjunto de mecanismos controlados pelo cérebro. Ao implantar biochips no cérebro, o movimento do exoesqueleto mecânico foi controlado por condutores nervosos. Em termos simples, uma vez que esse equipamento foi colocado, era difícil decolar. Embora estivesse mais escondido, ainda era inadequado. Não havia necessidade de avaliar este passe imediatamente. Predator Killer veio do filme de Predator 2018. Essa armadura apareceu no final do filme, mantida na cápsula de fuga pelo fugitivo Predator. O médico humano na história disse que esta era uma arma que o predador fugitivo deu aos humanos. No entanto, alguns interpretaram que esta armadura foi originalmente usada pelo próprio fugitivo Predator, apenas sua nave foi destruída e caiu na Terra. Ainda assim, o nome Predator Killer deu uma indicação clara de sua função, que parecia se encaixar na primeira interpretação. Essa armadura geralmente era apenas uma proteção de braço preta brilhante, mas uma vez ativada, cobriria rapidamente o corpo do usuário como um Mark V do Homem de Ferro, tornando-se uma armadura defensiva totalmente protetora.
Embora o público tenha apenas um vislumbre disso no filme, qualquer um pode sentir o enorme poder destrutivo desse traje. Shen Shen considerou tudo isso e escreveu abaixo: Predator Killer, defesa desconhecida, poder de combate desconhecido, resistência desconhecida, 10 pontos para portabilidade e 10 pontos para uso diário. Seja em termos de portabilidade ou uso diário, obteve nota máxima. Muito bom. Esta pode ser uma alternativa possível. Shen Shen assentiu e olhou para a última opção. Gantz Suit era do filme japonês de 2011, Gantz, um traje de combate usado pelos personagens do filme. No entanto, ao contrário das outras armaduras, era uma sem nenhuma estrutura de metal. No entendimento de Shen Shen, o princípio operacional do Gantz Suit provavelmente era semelhante ao fluido de espessamento de cisalhamento em coletes à prova de balas. Este fluido de espessamento de cisalhamento era um solvente de nanopartículas em um estado misto sólido-líquido. Geralmente estava na forma líquida, mas sob qualquer forma de impacto, rapidamente se tornava incomparavelmente sólido. Simplificando, o fluido de espessamento de cisalhamento geralmente estava em um estado em que as partículas não interferiam umas nas outras. No entanto, uma vez impactado, faria com que as partículas colidissem violentamente e se tornassem sólidas por um curto período de tempo. Além disso, foi capaz de espalhar a força do impacto ao seu redor e reduzir o dano ao ponto mais baixo. Depois que Gantz Suit sofreu um golpe que ultrapassou seu limite, muito líquido escorreria. Isso, sem dúvida, refletiu as características do fluido de espessamento de cisalhamento. Mesmo assim, o líquido em Gantz Suit era muito mais avançado do que o fluido de espessamento de cisalhamento. Isso porque Gantz Suit não apenas fornecia resistência a ataques, mas também aumentava a aptidão física do usuário. 3 pontos para defesa, 2 pontos para poder de combate, 10 pontos para resistência, 10 pontos para portabilidade e 10 pontos para uso diário. Depois de pensar sobre isso, Shen Shen acrescentou outra frase no final: PS, 10 pontos por ocultação, pode ser usado a qualquer momento, independentemente da hora e do local. Este ponto final foi o mais vital. No entanto, Shen Shen parecia lembrar que o traje de combate em Gantz só poderia ser usado por um indivíduo específico. Ele não sabia como isso funcionava ou se poderia ser contornado. Os itens acima eram todas armaduras de proteção que Shen Shen estimava ter menos de 100 kg de peso. Claro, outros tinham mais de 100 kg, como o AMP Suite em Avatar, o Jaeger em Pacific Rim mais o District 9, Hellsteel e assim por diante. No entanto, todos eles tinham limites de energia ou eram muito grandes, portanto não atendiam aos requisitos de Shen Shen. Tendo considerado tudo isso, Shen Shen não pode deixar de fazer uma expressão pensativa. Predator Killer e Gantz Suite, qual deles ele deve escolher? Olá querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.